Vivemos em uma sociedade que exige resultados imediatos. O ritmo acelerado de nossas vidas, com o acesso a informações instantâneas e respostas rápidas, criou uma cultura que valoriza a rapidez. Esse desejo constante de ver resultados sem demora pode gerar frustração, especialmente quando as coisas não acontecem como esperamos. A espera se torna difícil de lidar, pois estamos condicionados a querer tudo agora. A sensação de que nada está acontecendo quando estamos aguardando algo importante pode fazer com que duvidemos do processo e até da fidelidade de Deus. A ansiedade cresce quando sentimos que o tempo está se estendendo além do suportável. Esse é o dilema de uma geração que quer ver as promessas de Deus se cumprindo rapidamente, sem entender que Ele trabalha em seu tempo perfeito, e que a espera, na realidade, é uma parte crucial do processo de preparação e amadurecimento. O tempo de Deus não segue o nosso ritmo. Ele não se apressa como nós, e seus caminhos são incompreensíveis à nossa mente limitada. O entendimento humano frequentemente entra em conflito com os planos divinos, pois queremos respostas rápidas, enquanto Deus age de maneira deliberada e estratégica. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores, movendo peças que nós não podemos ver. Ele está preparando o cenário, ajustando detalhes, alinhando pessoas e circunstâncias, de forma a garantir que, no momento certo, as promessas se cumpram de maneira perfeita. Esse tempo perfeito de Deus é, na verdade, uma forma de mostrar a sua soberania e seu cuidado, orquestrando tudo de maneira impecável, para que o resultado final seja muito maior do que poderíamos imaginar. Quando confiamos em seu tempo, sabemos que não estamos apenas esperando, mas nos preparando para algo grandioso. A história de José, que foi traído pelos próprios irmãos e jogado na prisão, é um exemplo clássico de como o tempo de espera e os desafios da vida podem ser parte do plano divino. José não foi promovido imediatamente após seus sofrimentos. Ele passou por várias etapas de humilhação e adversidade, incluindo ser vendido como escravo e injustamente acusado, mas tudo isso foi um processo de preparação. Deus estava trabalhando nos bastidores, moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando-o para um grande propósito. Quando chegou o tempo certo, José foi elevado ao cargo de poder, não apenas para governar, mas para salvar vidas, inclusive a dos seus irmãos que o traíram. A espera de José não foi um desperdício, foi um processo de refinamento. Ele não estava pronto antes, mas o tempo de espera o preparou para sustentar a grandeza que estava por vir. Quando olhamos para nossa própria vida, podemos ver que, mesmo quando nos sentimos estagnados, Deus está nos moldando para algo maior. A jornada de José nos lembra que as adversidades não são sinais de rejeição, mas de preparação divina. É comum nos sentirmos frustrados durante os períodos de espera, principalmente quando nada parece estar acontecendo em nossas vidas. No entanto, é importante compreender que o atraso de Deus não significa rejeição. Muitas vezes, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando algo muito maior do que podemos imaginar. O que pode parecer uma demora ou até mesmo uma perda de tempo é, na verdade, um processo divino de preparação. Deus usa esses momentos para fortalecer nosso caráter, aprofundar nossa fé e nos ensinar a confiar em seu plano. Quando estamos aguardando, Deus não está inativo. Ele está orquestrando tudo de acordo com o tempo perfeito. A chave é compreender que o tempo de espera não é um castigo, mas uma oportunidade para crescer espiritualmente e estar pronto para o que está por vir. Cada etapa de espera é parte do plano maior de Deus, onde Ele nos prepara para receber suas promessas no momento exato. A espera, muitas vezes, é encarada como um período de estagnação. No entanto, na perspectiva divina, esse tempo é fundamental para nos preparar para o que está por vir. A Bíblia ensina que Deus não é apressado, e seu tempo é perfeito. Durante os períodos em que sentimos que nada está acontecendo, Deus está trabalhando em nós, moldando nossa fé e caráter. Quando José foi vendido como escravo e passou por tantas adversidades, ele não entendeu o motivo de sua dor naqueles momentos, mas Deus estava preparando-o para um propósito grandioso. Ele precisava ser moldado, aprender paciência, resiliência e confiança, para que, quando chegasse o momento certo, estivesse pronto para governar e salvar vidas. Assim como aconteceu com José, a espera em nossa vida pode parecer difícil.
mas é um terreno fértil onde Deus trabalha em nosso interior, nos preparando para algo maior. Um dos maiores desafios durante os períodos de espera é aprender a alinhar o nosso coração ao tempo de Deus. Frequentemente, queremos que as coisas aconteçam no nosso ritmo, mas Deus, em sua sabedoria infinita, sabe exatamente o momento certo para realizar o que temos pedido. Confiar nesse processo exige que deixemos o medo de lado, que soltemos o desejo de controlar cada detalhe e que entreguemos nossas ansiedades a Ele. Quando não vemos uma solução imediata, é difícil entender o que está acontecendo. Contudo, se conseguimos descansar no tempo de Deus e confiar que Ele está trabalhando ao nosso favor, vemos que a espera se torna um tempo de crescimento espiritual e fortalecimento da nossa fé. Ao nos rendermos ao tempo divino, abrimos portas para a realização das promessas de Deus em nossas vidas. À medida que caminhamos pela vida, muitas vezes sentimos um chamado silencioso dentro de nós, um desejo por algo mais, algo maior. Esse chamado não é uma insatisfação superficial, mas sim um desejo profundo, um anseio divino. Deus desperta em nosso coração esse desejo para nos preparar para algo maior do que poderíamos imaginar. Quando essa inquietação começa a crescer, é o sinal de que estamos sendo preparados para um novo nível de propósito. Esse desejo por mais não é algo mundano, mas sim uma fome espiritual, um clamor por viver de acordo com o plano divino para nossas vidas. Quando sentimos esse chamado, é importante não ignorá-lo ou tentar suprimi-lo, mas sim reconhecê-lo como um movimento do Espírito Santo que nos direciona para a próxima estação da nossa jornada. Em tempos de espera, a ansiedade e a pressa podem ser grandes inimigas da fé. Sentimos o desejo de que as coisas aconteçam rapidamente, mas Deus trabalha de maneira diferente. A impaciência pode nos levar a tentar forçar soluções que não são do tempo de Deus, o que pode resultar em frustrações e desencontros. A Bíblia nos ensina que tudo tem o seu tempo e que o tempo de Deus é sempre o melhor. Ele está moldando não apenas as circunstâncias, mas também o nosso caráter durante o processo. Quando escolhemos confiar em seu tempo, estamos demonstrando fé, e a fé verdadeira não é apressada. Ela é paciente e confiante no que Deus está fazendo. Por isso, ao invés de correr contra o tempo, devemos aprender a caminhar com Ele, confiando que, quando o momento certo chegar, as portas se abrirão e as promessas serão cumpridas. Deus tem um plano extraordinário para cada um de nós, e, muitas vezes, Ele usa a espera para preparar nossa mente e nosso coração para as grandes coisas que Ele tem para nos dar. Na jornada de fé, é comum que nos sintamos insatisfeitos com o que temos no momento, mas essa insatisfação pode ser o reflexo de um chamado divino para que busquemos algo maior. Esse desejo não é uma insatisfação egoísta, mas sim uma manifestação da vontade de Deus de nos levar a uma nova dimensão de vida. O processo de espera muitas vezes é necessário para que Deus nos molde, nos ensine a confiar mais nele e nos fortaleça para a grandeza que Ele preparou para nós. Quando estamos dispostos a ser moldados por Deus, Ele nos prepara para uma vida de impacto e propósito. Ele não nos chama para a mediocridade, mas para a plenitude da vida que Ele designou para nós. A obediência é uma das chaves mais poderosas para desbloquear as promessas de Deus em nossa vida. No entanto, muitas vezes nos deparamos com a incerteza do futuro e nos sentimos paralisados, sem saber qual passo dar. Mas é importante entender que a fé não exige certezas absolutas, mas disposição para confiar em Deus mesmo sem ver o caminho completo. Deus raramente nos revela todo o plano de uma vez. Ele nos chama a dar o próximo passo, confiando que Ele guiará cada detalhe. A obediência é um ato de fé, e quando decidimos obedecer a Deus, mesmo sem entender tudo, Ele nos honra com sua fidelidade. Lembre-se de Abraão, que seguiu o chamado de Deus sem saber para onde estava indo, mas confiando que Deus o conduziria. A obediência, muitas vezes, significa sair da zona de conforto e avançar para o desconhecido, mas a recompensa vem na forma de bênçãos inesperadas. Deus nos chama a obedecer mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ou para onde Ele nos está levando. A fé exige ação, e muitas vezes isso significa tomar passos sem a garantia de que as coisas irão acontecer como esperamos. Mas a confiança em Deus não depende do entendimento completo. Ela depende da certeza de que Ele sabe o que está fazendo. Quando obedecemos sem entender,
estamos dizendo a Deus: eu confio em ti. Esse é um dos maiores atos de fé que podemos oferecer a Ele. Deus deseja que aprendamos a depender dele e confiemos no seu plano, mesmo quando ele não se revela completamente. Cada passo de obediência é um passo em direção à realização do propósito divino para nossas vidas. Quando Pedro saiu do barco para andar sobre as águas, ele fez isso com os olhos fixos em Jesus. Ele começou a andar em fé, mas, ao desviar o olhar para as ondas e ventos ao seu redor, começou a afundar. A lição aqui é clara. A fé verdadeira exige que mantenhamos os olhos fixos em Jesus, mesmo quando as circunstâncias à nossa volta são desafiadoras. A tempestade representa os desafios da vida, mas enquanto mantivermos nosso foco em Cristo, teremos a força necessária para superar qualquer obstáculo. Quando nos distraímos pelas dificuldades, a dúvida e o medo podem nos fazer vacilar. Mas, se continuarmos a caminhar com Jesus, Ele nos guiará com sua mão poderosa, nos sustentando em meio às dificuldades. Cada chamado divino é acompanhado de um plano divino. Quando Deus nos chama para algo maior, Ele já preparou o caminho à nossa frente. Mesmo que não vejamos todos os detalhes, podemos confiar que Ele irá nos sustentar, nos fornecer os recursos necessários e nos guiar em cada passo. A obediência não significa que o caminho será fácil, mas sim que Deus estará conosco em cada momento, nos capacitando a enfrentar os desafios e a alcançar o propósito que Ele preparou. Ele nunca nos envia a um destino sem nos fornecer tudo o que precisamos para chegar lá. Deus é fiel para nos ajudar em cada etapa da jornada. A obediência a Deus é como uma semente que é plantada em fé. Quando obedecemos, mesmo sem ver os resultados imediatos, estamos semeando em um terreno de fé. E assim como uma semente, nossa obediência cresce e dá frutos ao longo do tempo. Deus abençoa nossa disposição em seguir seus planos, mesmo quando não entendemos completamente. Quando tomamos um passo de fé, mesmo pequeno, estamos permitindo que Deus faça sua obra em nós. Ele transforma nossa obediência em algo maior do que imaginamos, como uma árvore que cresce a partir de uma pequena semente. Cada ato de fé e obediência que damos é um passo mais próximo de experimentar as promessas de Deus para a nossa vida.